O dia que eu saí de casa, minha mãe dizia... Essa parte você pode pular. Esse aí é o Stuart, né? Isso. Isso, é o Take One. Você já fez filme antes? Não. Então vai lá, vamos lá, teste. Ação. Mamãe dizia... Meu filho... Ah, boa, você vai ler... Tá ótimo, obrigado. Chegou o dia da gente colocar os nossos pés no topo da escada de dificuldade. Desde os primeiros jogos de entrada até esse episódio aqui, já foram mais de 30 programas com mais de 100 indicações. Foi uma jornada longa, mas que eu espero que você tenha curtido até esse momento. Por isso, se prepare, porque hoje é o dia da gente conhecer alguns dos melhores jogos pesadão aqui no De Quem é a Vez Indica. Antes da gente começar, eu preciso esclarecer os critérios que a gente usou para escolher os jogos indicados aqui. O primeiro ponto é que o jogo tenha dificuldade entre 4 e 5, que é a nota máxima no BGG, que é o maior fórum de jogos de tabuleiro do mundo. O segundo ponto é que o tempo de jogo seja, em média, de cerca de 2 horas, podendo ser mais longo. Por fim, precisam ser jogos que a comunidade do BGG votou como sendo para maiores de 14 anos, embora na caixa alguns estejam indicando 12 ou 13 anos. Isso porque 14 anos é meio que a idade máxima, já que 18 é só quando tem alguma baixaria ou algo parecido. E aproveitando que a gente está falando dos critérios para esse vídeo, escolhe pelo menos uma das opções dessas cartas que estão aparecendo aqui na tela para dar uma moral pra gente. Tem sininho, comentário, compartilhamento, até inscrição no canal se você for um forasteiro ou uma forasteira. Nossas indicações hoje começam nos confins do espaço, apresentando o Projeto Gaia. Nesse que é o 8º melhor jogo do mundo, cada pessoa pode escolher representar uma das 14 facções disponíveis. Cada uma delas possui uma pequena assimetria, ou seja, é levemente diferente das demais. O seu intuito é garantir que a sua facção vai desenvolver da melhor maneira possível os planetas vizinhos. Esse jogo, assim como todos os que eu vou apresentar aqui, precisa de muitas jogadas até que você domine bem ele, e a cada nova partida o sabor dele vai ficando ainda melhor. No início, o Projeto Gaia pode parecer confuso ou difícil de entender, mas com o tempo você vai se amarrando cada vez mais nas possibilidades que ele proporciona. Isso sem contar a rejogabilidade dele, porque tudo é modularizável. Dá para montar um mapa, placar de pontuação, tecnologias disponíveis, dá para fazer isso de várias maneiras diferentes. Isso, inclusive, é justamente o que não existia em Terra Mística, o jogo que deu origem a ele. Funcionando tanto no modo solo quanto para 2, deu para sentir que com 3 ou 4 dá para aproveitar ainda mais as interações e interseções entre as facções do jogo. Esse título não sai da minha cabeça, até porque eu durmo com ele bem em cima dela, por conta da prateleira que fica em cima da minha cama. Em 2020, eu conheci um jogo que me impactou bastante. E realmente foi uma paixão que só cresceu de lá para cá. Eu tô falando de Food Chain Magnate. Embora seja apenas o 29º melhor jogo do mundo, Food Chain é incrível demais. A começar pela editora que produz ele, chamada Splotter. Essa editora é quase que artesanal. Ela produz tiragens de tipo umas 300 cópias a um preço consideravelmente acima do mercado. Não é incomum ver um jogo da Splotter por cerca de R$1.000 nos leilões da Ludopédia, por exemplo. Mas os jogos dessa editora costumam sempre ter uma elegância mecânica pouco vista por aí, que é o caso de Food Chain. Nesse jogo, que se passa na década de 50, cada pessoa fica responsável por administrar uma rede de fast food em início de carreira. E apesar, claro, das simplificações necessárias para adaptar essa temática para um jogo, Food Chain conseguiu trazer todos os principais elementos dessa realidade
pra gente. Você precisa cuidar desde a campanha de marketing até a contratação de funcionários, passando por toda uma preocupação em como administrar o seu capital e até as possíveis demissões. A estética dos componentes, das cartas e da caixa também é bastante coerente com a temática do jogo, fazendo parecer que você encontrou um exemplar de jogo da década de 50 no porão da sua avó. Além disso tudo, uma novidade, pelo menos para mim, foi a mecânica de assimetria dinâmica, porque todo mundo começa igualzinho, mas à medida que o jogo passa e que você vai escolhendo certos caminhos, você vai ganhando bônus que vão diferenciando você do restante da galera. E saber jogar com essas particularidades faz toda a diferença. Aliás, nem preciso dizer que o nível de rejogabilidade de Food Chain é absurdo. Não só por isso tudo que eu acabei de falar, mas porque todo o tabuleiro é modularizável. Sem contar que as partidas têm duração variável, porque cada pessoa escolhe o tempo que ela quer que o jogo dure. E ainda tem a tal da árvore de competência que eu também nunca tinha visto em nenhum jogo, a não ser, claro, né, os jogos digitais. A ideia é que você contrata uma pessoa e pode ir treinando ela para ela ficar melhor seguindo múltiplos caminhos diferentes, como se fosse aquela árvore de possibilidades que a gente vê tipo em jogos como Assassin's Creed e tal, Batman, Arkham City, Arkham Knight, um negócio desse aí que eu não tô lembrando de cabeça, mas enfim, você entendeu, né, o que eu tô querendo dizer. O jogo brilha ainda mais quando surge a hora da guerra de preço, porque você pode colocar o seu hambúrguer lá $9, mas a loja do seu concorrente é mais perto e tem garçonete, o que pode fazer você perder a venda. Funcionando melhor com 4 pessoas, ele não deve ser descartado se você tiver a oportunidade de jogá-lo mesmo que a 2, já que é um jogaço. Food Chain vai demandar tempo de estudo para você entender qual é a melhor maneira de se jogar e o que fazer em cada situação, como se fosse um verdadeiro xadrez moderno. Mas, no fim, vai valer a pena. Aliás, quem me colocou nesse caminho da perdição foi Fel Barros, que é outro fã desse jogo. Eu podia ficar horas falando sobre Food Chain aqui, mas nada se compara a, de fato, jogar ele. Acredite ou não, a gente tem um Instagram inteiro só para você. Lá tem os conteúdos de fácil digestão, como os reviews de jogos em apenas 1 minuto, para você poder saber sem enrolação o que eu achei do jogo. Então, segue a gente no @dequemavez. Um jogo conhecido de muita gente é Catan, que inclusive já teve uma jogatina aqui no canal. Mas imagina o contrário do Catan e você terá Natak, mentira, você terá Spirit Island. Nele, cada pessoa controla um dos espíritos de uma ilha que está sendo colonizada por invasores que buscam destruir e corromper tudo que a natureza traz de bom para esse local. Sendo o 12º melhor jogo do mundo e o jogo cooperativo mais difícil que eu já joguei, Spirit Island traz bastante desafios e muitas possibilidades para a rejogabilidade. Apesar de seguir o modelo convencional de todos versus a mesa, Spirit Island consegue manter as pessoas engajadas e muitas vezes frustradas com os invasores que parecem se multiplicar por todos os lados. O desafio aqui é justamente unir forças e escolher quais poderes mágicos cada espírito vai usar para salvar a ilha e os nativos que habitam nela. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é a importância da história. E tem um jogo que consegue transmitir bastante o processo civilizatório que a gente viveu até chegar nos dias atuais. Esse jogo é Through the Ages, A New Story of Civilization. Nele, cada pessoa tenta desenvolver a sua civilização da melhor maneira possível ao longo das eras até chegar nos tempos modernos. Isso é feito coletando recursos, desenvolvendo novas tecnologias, elegendo os melhores líderes e mantendo o seu exército forte. Existem 2 versões desse jogo, mas a que eu estou indicando aqui é de 2015, que é considerado o 7º melhor jogo do mundo. Sendo basicamente um jogo de cartas, ele surpreende pela quantidade de possibilidades e grau
de complexidade das escolhas. Na real, ele não é exatamente um jogo muito difícil de entender. O problema é você dominar ele. Minha dica é para você pegar a versão digital dele em aplicativo, porque cai pela metade o tempo de jogo, já que elimina todo o tempo de preparação inicial e entre as rodadas. Depois é só correr pro abraço com esse jogo, que é uma verdadeira aula de história e que, no fim, ganha a civilização com mais pontos de cultura, como deveria ser no mundo real. Você pode não saber, mas sempre que eu indico um jogo, eu tento ver se tem ele para vender. Então, se você quiser conferir, dá uma olhada nos links da descrição. E mesmo se não tiver um jogo que eu falei aqui e que você queira, dá uma clicada no link da nossa loja, feita com todo carinho, com as indicações que eu busquei, porque só de você clicar no tal do link já ajuda o canal. E finalmente é chegada a hora de apresentar esse jogo aqui, um jogo que muita gente já comentou e que é o santo graal da jogatina impossível. Venha a nós o vosso reino, Twilight Imperium. O quinto melhor jogo do mundo é considerado por muitos como um dos jogos mais longos e pesados de se jogar. Sendo do gênero 4X ou 4X, que já é conhecido por ter partidas longas e muito estratégicas, ele normalmente exige que os jogadores separem um dia inteiro para jogar, porque uma jogatina sem interrupções com 6 jogadores dura no mínimo, assim, mas no barato, de 4 a 5 horas. Como isso é muito tempo, acaba que vira um evento com pausas para idas ao banheiro, lanches ou até um almoço. Na real, uma sessão básica de Twilight Imperium tende a durar umas 8 horas na prática. Mas claro, isso com a mesa cheia, ou seja, com 6 pessoas, que na verdade é o jeito ideal de se jogar esse jogo. O que não quer dizer que não dê para jogar e se divertir com menos jogadores, mas o jogo fica um pouco mais incompleto. A experiência com todo mundo é bem mais rica. No jogo, cada jogador é uma raça alienígena competindo pela supremacia da galáxia. E, como é de se imaginar, dominar uma galáxia está longe de ser uma tarefa fácil. Os jogadores atingem a supremacia ao conseguir um total de 10 pontos de vitória. Apesar dessa premissa básica, esses pontos são adquiridos das mais diversas formas, seja combatendo outros jogadores, desenvolvendo sua tecnologia, dominando o Mechatol Rex, que é o centro da galáxia, ou até realizando comércio com as outras pessoas. Pode acreditar, conquistar um ponto sequer não é tarefa fácil, já que alguns desses pontos podem exigir várias rodadas de planejamento. Outro fator de complexidade bem importante é que o jogo conta com muitas raças diferentes para se jogar e cada raça possui características que mudam completamente a forma de se jogar. E como se tudo isso não fosse o bastante, ainda existem eventos e votações que podem mudar totalmente o rumo da partida. Os jogos que eu indiquei aqui podem demorar até aparecer na sua mesa, até porque depende de muito envolvimento do pessoal com quem você joga e do seu desenvolvimento pessoal com os jogos. Provavelmente eu não ia saber valorizar o Food Chain Magnate se tudo que eu tivesse jogado fosse Dixit, por exemplo. Mas acho que você pode colocar essas indicações como uma meta pessoal, caso o seu foco seja ir subindo na tal escada de dificuldade. O que você vai notar também com o tempo é que se você começar a jogar só jogo nível 5 de dificuldade, todo o resto fica parecendo nível 1, o que pode ser bom ou ruim, dependendo do que você busca. Essa é uma jornada longa, mas que eu espero que você esteja curtindo e que continue a curtir nas próximas indicações que vão vir pela frente. Antes de acabar o vídeo, eu quero saber se você já jogou algum jogo pesadíssimo e como ele foi parar na sua mesa. Foi por vontade própria ou alguém chamou você para esse desafio? Joga tudo aí nos comentários para eu poder conferir. Valeu, pessoal!